Olá pessoal, estamos aqui reunidos. O objetivo nosso hoje é falarmos sobre a questão disso, o que eu devo ingerir antes e depois. Eu não tenho de um treino intenso, tá? Eu não tenho aqui nenhuma pretensão de esgotar esse assunto em termos de suplementação, o que deve ser, até porque você vai precisar de um profissional, acho que um médico integrativo que saiba o que está fazendo pode te ajudar aí violentamente nesse assunto, e você precisa ter o seu médico integrativo nessa jornada para que você não saia fazendo besteira. Mas existem algumas coisas que são muito claras de nós entendermos. Então, por exemplo, eu vou fazer aquele treino de cerca de 45 minutos. Devo encher a minha cara de proteína antes do exercício? Não. A proteína é uma molécula que precisa ser digerida, gasta-se uma energia razoavelmente importante nessa digestão, consequentemente, você vai precisar ter um aporte sanguíneo muito grande para aquele órgão, no caso, todo o tubo digestivo, todos os órgãos do tubo digestivo, para tentar digerir aquela proteína. Então, devo fazer uma dose alta de proteínas antes de um exercício físico? Não, não deve, porque você vai direcionar todo o teu sangue para esse sistema, e o sistema músculo-esquelético vai ficar com menor aporte, e não é o que a gente quer agora. Então, o que eu devo fazer? Existem duas coisas. Existe algo que pode ser fornecido um pouco antes. Lembre-se que eu falei para vocês de corredores de fundo ou ciclistas que lançam mão em dias anteriores de uma competição, comem uma quantidade razoável de carboidratos mais complexos, em especial amido, para tentar fazer uma reserva, um glicogênio. É uma estratégia para esse tipo de exercício. Se você me pergunta assim, você faz aporte de carboidratos mais complexos, como o amido, para um treino no dia seguinte de musculação? Não, você precisa ter um aporte diário. Você precisa, parte da musculatura, ela é composta inclusive por água, aliás, uma parte muito grande. E quando você tem um aporte de glicogênio muscular, automaticamente esse glicogênio ele puxa a água, aumentando o volume muscular, tá? Por isso que quando você fica desidratado, você fica com a musculatura murcha, literalmente, porque tem um aporte de água que vem junto com isso. Então, e sem dúvida, você tem que ter um aporte de glicogênio para você aguentar aí 1h30 de treino. Lembre-se daqueles sistemas que eu falei de gasto energético, de fornecimento de energia para contração. São vários sisteminhas diferentes que estão em outras aulas. Não perca as aulas anteriores. Você caiu de paraquedas, é a hora de começar esse módulo, mais ainda, de começar o curso desde o início, tá? Então, se você está me falando, então, você vai fazer um aporte pensando, vou comer aí um prato de macarrão 3 horas antes. Não faço isso. Eu tenho um aporte de carboidrato complexo todos os dias, carboidrato de qualidade. De qualidade, a gente vai falar na parte de alimentação, no modo de alimentação, quando eu falo o que é um carboidrato de qualidade. Ficar comendo pãozinho, ficar comendo biscoitinho, isso não tem nada, pão polvilho, não tem nada. Gente, carboidrato de qualidade, você tem ali, já dando um spoiler aqui, por exemplo, batata, mandioca, batata doce, fantástico. Tem índices glicêmicos um pouco menores, e vocês vão aprender, eu vou explicar para vocês como fazer a junção de alimentos para mexer com o índice glicêmico, e é mais ainda o que vem a ser o índice glicêmico. Eu falei para vocês lá atrás, em imunologia, quando eu falei de diabetes. Mas quem não viu, assista as aulas de lá, que vai saber o que eu estou dizendo aqui agora. Então, gosto muito da aveia, uso muito linhaça, uso muito chia para fazer como carboidratos de boa qualidade. Então, algumas sementes eu uso também. Então, gente, nozes, por exemplo, é fantástico. Existem várias, a gente vai falar muito sobre isso tudo. Então, eu uso isso durante o dia, mas não faço um aporte algumas horas antes do treino, não tem sentido. Por outro lado, é interessante a entrega de um carboidrato mais simples, um pouco antes do treino. A maltodestrina é uma opção bem interessante, no sentido de que, lembre-se, se você for diabético, sempre converse com o seu médico integrativo sobre essa suplementação. Mas a maltodestrina, que é um disacarídeozinho, você tem ali uma liberação ele não é uma molécula pura de glicose, então você tem condição de liberar isso um pouco mais lentamente. É o tempo de você tomar uma maltodestrina e treinar. O que eu faço?
Não é o ideal. Eu gosto, às vezes eu como uma fruta, a frutose ela entra numa via um pouquinho diferente, metabólica, chamados devido às pentoses, e que, na verdade, você tem ali toda uma via metabólica para chegar a fornecer energia. Mas, como você tem ali um aporte de sais minerais, determinados minerais muito interessantes, vitaminas, fibra, água e, ao mesmo tempo, um carboidrato simples, eu lanço mão de uma fruta antes do treino. O que eu uso? Gosto muito de maçã. Acho que a maçã, eu sempre falo que tem alguns alimentos que não são alimentos, são remédio. A maçã é remédio, ela é medicamento, não tenho dúvida disso. Então, eu faço isso junto com uma dosezinha, uma suplementação de café a mais. A gente vai falar sobre café, vai ter uma aula só sobre café. Eu uso uma pequena dose de café. Alguns trabalhos mostraram, já vou dizer, sobre a questão de... alguns usam a creatina antes, pois bem, já vou dar um spoiler. Saiu um trabalho mostrando que a suplementação de creatina após o exercício, ele tem um efeito maior em recuperação e ganho de massa muscular. Então, usar a creatina logo depois do exercício. Então, carboidratozinho simples, com uma cafeína, alguma coisa nesse sentido, antes do exercício é algo bem interessante, bem interessante. Durante o treino, o que você consome? Como eu penso em 45 minutos a 1h30, não há necessidade de suplementação de carboidrato durante o exercício. Suplementação de carboidrato durante o exercício, quando você passa de 1h30, e aí você não é o que nós estamos focando aqui. Nós estamos focando num treino para ganho de massa muscular, saúde, não é treino para resultados de competição, resultados de alta performance. Não é isso, é outra coisa. Então, durante o exercício, água com alguma coisinha de eletrólito pode até ser feito, mas nesse período pode ser a utilização de água. Ao final, o que eu faço? Um trabalho razoavelmente antigo, alguns hoje já contradizem isso, mas gosto de pensar desta forma. Teve um trabalho antigo que mostrava que você tinha uma pequena janela de meia hora logo depois do exercício de alta absorção e uma outra um pouco maior de 1h30 de uma média absorção de nutrientes. Então, eu gosto de trabalhar com essa visão. Repito, há trabalhos que contradizem isso hoje, mas eu realmente sempre trabalhei com isso e sempre tive resultados interessantes. Essa primeira meia hora, então, eu sempre foco, porque tem alta absorção. E aí, qual proteína eu tenho que me forneceria aminoácidos? Ou eu faço uma suplementação de aminoácido logo depois do exercício, ou eu entro, por exemplo, com um whey protein. A gente vai falar só sobre o whey protein. Repito, qualquer suplementação deve ser feita sob orientação ou médico integrativo ou nutricional. Nutricionista integrativa, tá? Pelo amor de Deus, a gente vai ver aí cada coisa que eu não vejo muito sentido. Então, com essa visão mais integrativa, aí sim. Então, você entra ali, ou você entra com um pool de aminoácidos, ou você entra com... Por que o whey protein? Porque o whey protein ele tem fácil digestibilidade, alta digestibilidade, fácil absorção, então rapidamente você começa a entregar aminoácidos ainda aproveitando esse intervalozinho. Então, por exemplo, um whey protein com uma dose de creatina junto com algum carboidrato, e aí pode ser feito com uma pequena dose de maltodestrina. Fica atento que alguns whey já têm maltodestrina, pode ser entregue junto para que você... Por que a maltodestrina depois? Porque eu preciso também ter uma liberação de insulina, eu preciso de um pouco de insulina para enfiar esses aminoácidos para dentro. Lembre-se que eu falei que parte da massa muscular também tem a ver com água, e aí você vai ter uma maior absorção de água também. Então, se você bota uma malto, você bota, por exemplo, um whey, ou um whey que já tenha malto, tem alguns aí. Não é carboidrato em grande quantidade, nós não estamos falando aqui de massa, a não ser que você seja aquele magrão, o leptossomático clássico, esquelético, você precisa ganhar massa. Esse paciente vai precisar de um aporte calórico bem maior, e a gente pode um dia falar uma aula só sobre isso, mas eu estou dizendo passo a passo. Então, um whey, uma malto com uma creatina pós-exercício. Então já sai da academia, leva teu shake, tua shakeira lá, e tal, você toma aquele negócio, vai para casa, daqui uma meia horinha, mais uma horinha, você faz uma segunda refeição, aí sim, com uma proteína um pouco mais complexa. Então, por exemplo, umas rodelas de batata doce aí com um peito de frango
é bem interessante. Mas aí são proteínas mais complexas, que demandam mais tempo para digestão e absorção. Pode ser uma carne, alguma outra coisa. Você já sabe que aquilo vai demorar mais tempo para absorver. Aí nós estamos numa segunda janela de absorção, aí tudo bem. Você já aproveitou aquela meia hora inicial. E você, quando essas proteínas mais complexas, elas tendem a ter uma liberação mais lenta desses aminoácidos. Então você consegue, por exemplo, receber uma quantidade maior, uma quantidade menor, mas num período mais longo de proteína. Isso, inclusive, motivou alguns trabalhos na época da suplementação de proteínas para esse time releasing mais longo, né? Essa entrega mais longa de aminoácidos, o uso da caseína, que é a proteína do leite que faz o queijo. Não é, o whey protein é a proteína do soro, que muita gente joga fora, e ela é muito saudável. Ela é riquíssima em glutamina. Nós falamos de glutamina. Ela é riquíssima. Por isso que às vezes quando eu suplemento whey, eu não suplemento glutamina num paciente. É tão rica que ela é em glutamina. Mas nós estamos falando desse time releasing mais longo do uso de uma caseína. Então, é muito comum você encontrar suplementação de caseína. Outros comem uma fatia de queijo. Lembrando, nós vamos falar lá na frente sobre a questão do queijo, do leite A1 e o leite A2, e isso tem diferença. Mas, nesse momento, a grosso modo, estarei falando sobre a questão da caseína em si, como uma proteína maior, com uma liberação bem mais longa, e que pode, com isso, ir liberando gradativamente aminoácidos por um período mais longo. Chegou a falar em 8 horas de digestão, por exemplo. Então, um bom pedaço de caseína antes de dormir, como esse aporte time releasing longo de aminoácidos a noite inteira, é interessante? Sim, é bem interessante. É uma estratégia interessante a ser feita, tá? Então, depois do exercício, isso, e durante o dia, a alimentação balanceada, que a gente vai fazer módulos só sobre alimentação, para vocês terem a noção. De cara, eu já digo, nada de industrializado. A única coisa industrializada que você vai lançar a mão são esses suplementos que ali estão. Mas nada de comer porcaria industrializada, principalmente com farinha, tendo farinha de trigo na sua composição. Tá bom, gente? De preferência, evite o uso de sucralose. Existem muitos desses whey's aí que tem sucralose, e sucralose é uma molécula tóxica, que na sua composição tem cloro, e cloro é uma substância extremamente tóxica, e as pessoas ingerem cloro em grande quantidade, não têm noção do mal que fazem para si mesmas. Não percam a próxima aula, onde nós vamos falar um pouquinho sobre a questão de mais alguns suplementos mais simples que vocês podem, que a coisa pode ser lançada à mão aí, então não percam. Você caiu aqui, curta, compartilhe, comente para aumentar o algoritmo. Se você já está seguindo, não esqueça de ver o módulo desde o início. Se você, mais ainda, o curso desde o início, para que a gente possa trilhar um longo caminho aqui e que você tenha autonomia, que é o meu grande objetivo. Grande abraço a todos, até a próxima semana.